Bom, então dando continuidade aqui, né, ao primeiro capítulo do livro de Milton Santos, A Natureza do Espaço, sigamos. Cabe também uma referência particular à obra de Maximilien Sorre, o primeiro geógrafo a propor com detalhe a consideração do fenômeno técnico em toda sua amplitude. A sua noção de técnica é abrangente. Para ele, essa palavra técnica deve ser considerada no seu sentido mais largo e não no seu sentido estreito, limitado a aplicações mecânicas. Para Sorre, a noção de técnica estende-se a tudo o que pertence à indústria e à arte, em todos os domínios da atividade humana. Sorre, 1948, página 5. Observação, doutor. Dou a essa palavra técnica o seu sentido mais amplo e não o seu sentido estreito, limitado a aplicações mecânicas. Ela se estende a tudo o que pertence à indústria e à arte humanas, em todos os domínios da atividade da espécie. M. Sorre, Introduction ao tomo 2º, primeira parte, Les Fondements Techniques, 1948, página 5. Então, voltemos. A ideia da técnica como sistema já lhe era presente, e da mesma forma a noção do seu autocrescimento e rápida difusão, 1948, página 11-12, 11-12. A ideia da técnica como sistema já lhe era presente, e da mesma forma a noção de seu autocrescimento e rápida difusão. Ele estava convencido de que o entendimento da relação entre mudança técnica e mudança geográfica era fundamental, sugerindo então que os estudos geográficos levassem em conta simultaneamente as técnicas da vida social, as técnicas da energia, as técnicas da conquista do espaço e da vida de relações, e as técnicas da produção e da transformação das matérias-primas. Sorre, 1948, páginas 6 e 7. Mas Sorre foi pouco seguido pelos seus colegas geógrafos, mesmo se as suas ideias foram objeto de uma larga aceitação em outras disciplinas. Segundo A. Buttheimer, em 1988, páginas 66 e 67, os geógrafos franceses deram pouca atenção a Sorre. Tenderam a vê-lo mais como um geógrafo ortodoxo, verborrágico e talvez inclinado a confundir ciência com filosofia. O interesse pela técnica também preocupa o geógrafo André Fell. No já mencionado artigo que escreveu sobre a geografia e as técnicas, A. Fell, 1978, página 1062 a 1110, traça um inventário das múltiplas relações entre a técnica e o fato geográfico, lembrando que se os objetos técnicos se instalam na superfície da Terra, fazem-no para responder a necessidades materiais fundamentais dos homens: alimentar-se, residir, deslocar-se, rodear-se de objetos úteis. Mas ele reconhece a ausência de uma verdadeira ciência geográfica das técnicas, claramente definida em seus objetos e em seus métodos. Página 1062. Por isso, ele sugere a criação de uma disciplina que se poderia chamar de geotécnica, incumbida dessa tarefa. Nota: toda a paisagem habitada pelos homens traz a marca de suas técnicas. Essas paisagens nos fazem perguntas. Peguro. Num belo livro, por Une Géographie Humaine, esse geógrafo nos mostra quão vasto e apaixonante é o campo que assim se abre à nossa curiosidade.
porque a paisagem não é senão um ponto de partida. Se os objetos técnicos ocupam a superfície da Terra, é para atender às necessidades materiais fundamentais dos homens: alimentar-se, alojar-se, deslocar-se, cercar-se de objetos úteis. A análise geográfica ocupa um lugar em qualquer investigação sobre as civilizações. No entanto, deve-se constatar que uma verdadeira ciência geográfica das técnicas, uma geotécnica, claramente definida em seu objeto e em seus métodos, está longe de ser constituído, não por falta de pesquisas e de reflexões. Para citar apenas alguns geógrafos franceses, dos grandes clássicos aos mais jovens: P. Vidal de la Blanche, M. Sorre, A. de Mangueon, J. Gottman, P. Gourdot, P. George, J. Labasse, etc., enriqueceram sucessivamente um domínio de estudos que insiste em permanecer impreciso. Aqui eles foram limitados, e nós também, por um obstáculo independente dos pesquisadores. O próprio progresso técnico transforma a geografia. O mundo inteiro está envolvido numa sucessão de revoluções. P. George, André Fell, 1978, página 1062, 1110. Então voltemos. A atual revolução técnica, que dá um lugar proeminente à informação, não tem deixado indiferentes os geógrafos. É o caso, por exemplo, de G. Torquevist, 1968, 1970, 1973, 1990, como de H. Backus, 1984, 1985, 87 e 90, e de Suzanne Paré, 1982, cujo livro Informatique et Géographie traz o inventário adequado do aparelho informático francês, segundo regiões e cidades, mas onde se poderia talvez objetar a ausência de um estudo de dentro do espaço, não apenas externo a essa realidade social, e que permitisse uma interpretação da forma como as novas presenças técnicas vêm agindo e transformando o território. Isso explicaria ir além da pura informática e obrigaria a ver o conjunto de técnicas presentes e passadas na conformação do território, através de um processo de desenvolvimento desigual e combinado. Cabe marcar a distinção entre as técnicas particulares examinadas na sua singularidade e a técnica, isto é, o fenômeno técnico, visto como uma totalidade. Mais uma nota aqui. No livro organizado por Pierre Musso, 1994, a sua introdução sobre inovações técnicas e espaço, página 5, constitui mais uma vez, diante de novas técnicas, um esforço para entender o espaço a partir de um enfoque que isola essas novas técnicas daquelas pré-existentes, como abstração, portanto, do espaço que todas elas juntas transformam. Diante de novas um esforço para entender o espaço a partir do enfoque que isola essas novas técnicas daqueles pré-existentes com abstração, portanto, do espaço de todas as juntas conformam. Esse método pode ser útil do ponto de vista dos utilizadores potenciais dessas novas técnicas, ou como estratégia de vendas, mas é insuficiente para tratar a noção do espaço geográfico, espaço banal. Tal enfoque, já utilizado, aliás, no passado, a propósito das estradas de ferro e depois das estradas de rodagem, constitui uma redução, deixando-nos mais longe ainda da construção adequada de uma epistemologia da geografia que leve em conta o papel do fenômeno técnico na construção do espaço banal.
Quando os geógrafos escrevem que a sociedade opera no espaço geográfico por meio dos sistemas de comunicação e transportes, eles estão certos, mas a relação que se deve buscar entre o espaço e o fenômeno técnico é abrangente de todas as manifestações da técnica, incluídas as técnicas da própria ação. Não se trata, pois, de apenas considerar as chamadas técnicas da produção, ou como outros preferem, as técnicas industriais. Isso é, a técnica específica, vista como um meio de realizar este ou aquele resultado específico. Uma visão assim pode levar a noções como a de espaço agrícola e espaço industrial. Y. Cohen, 1994, página 95. Ou espaço econômico. Espaço agrícola. Uma visão assim pode levar a noção como a de espaço agrícola, espaço industrial ou espaço econômico. Só o fenômeno técnico, na sua total abrangência, permite alcançar a noção de espaço geográfico. Um esforço considerável nessa direção foi recentemente feito por um geógrafo espanhol, Joan Eugeni Sánchez, no livro Espacio, Economia e Sociedade, 1991, sobretudo do capítulo 14, É o Espaço e a Inovação Tecnológica, página 263-319, por um geógrafo brasileiro, Rui Moreira, 1995, aí galera do Brasil. Para P.J. Roca, 1989, página 119, o discurso dos geógrafos sobre a técnica tem se dado segundo três enfoques principais, constituindo, ao seu ver, três esquemas bastante distintos. Esses esquemas são os seguintes, Roca, página 120. Um primeiro esquema em torno do conceito de gênero de vida de Vidal de la Blanche, em que, no dizer de André Fell, as técnicas, as sociedades que as utilizam e o meio geográfico que as acolhe formam um conjunto coerente. Um segundo esquema é também mencionado por Roca, atribuindo-o a R. Creswell, no qual o ponto forte é o estudo das técnicas a partir dos instrumentos de trabalho. Para Creswell, a técnica seria definida como toda uma série de ações que compreendem um agente, uma matéria e um instrumento de trabalho, ou meio de ação sobre a matéria, e cuja interação permite a fabricação de um objeto ou de um produto. Um terceiro esquema, diz ainda a Roca, página 120, põe em relação três entidades: a sociedade, as técnicas e o meio, assim com suas interrelações. Mas esse esquema, segundo o seu autor, oferece o risco de ver os geógrafos pelo fato da carência de comando dos métodos específicos concentrarem seus esforços apenas sobre as relações homem-meio ou sociedade em torno. Mas esse esquema, segundo seu autor, oferece o risco de ver os geógrafos, pelo fato da carência de comando dos métodos específicos, é uma nota do autor. Como foi sugerido na introdução, é evidente que seus geógrafos tratam com frequência das técnicas. Eles quase não abordaram nem a técnica, nem o seu papel na sociedade. Mas ainda, quando se trata de técnica em evolução, de relações entre sociedades, onde a técnica não tem o mesmo lugar, a vaguidade das análises continua, sendo um obstáculo com o qual nos chocamos constantemente. Uma retificação é, portanto, desde já necessária. Pierre Jean Roca, 1989, página 119. Deixa eu ver aqui. Então é isso aí, gente. Depois eu continuo lendo aqui. Tem uma segunda parte da primeira parte, que é: a técnica, ela própria, é um meio. Até a próxima.